Boa noite, meus queridos. Vocês estão bem? O objetivo desses diálogos, ou seja, desses conselhos que dou, é para que vocês ou estejam bem e que melhore mais ainda. Em nenhuma hipótese piorar a sua vida, piorar o que você sente, o que você vive, jamais. O objetivo aqui é que você tenha experiência com a vida, que você cresça, que você seja alguém diferente. E estudando a palavra de Deus esta noite, eu encontrei algo interessante para o nosso diálogo. E eu gostaria que você, se está gostando dos nossos diálogos, comentasse, dissesse o que você pensa a respeito dessa palavra, a respeito do que nós dialogamos. Converse conosco pelo YouTube, se inscreva, compartilhe, porque você assistindo, se inscrevendo e compartilhando, o YouTube, ele entende que o conteúdo que faço tem um significado. Caso contrário, ele não consegue mandar para frente. Quanto mais pessoas verem, muito mais pessoas irão, porque ele vai passar para frente, porque ele acha interessante o que estou produzindo. E sem demora, gostaria muito de falar com vocês hoje no livro de Isaías, capítulo 40 e versículo de número 30. Olha só que interessante que a palavra de Deus diz, a Bíblia Sagrada diz, em Isaías 40, versículo 30. Diz assim, 30 e 31 especificamente, tá? Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas, olha só, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É interessante que essa passagem bíblica, ela já começa de imediato dizendo que o jovem, ele corre, mas ele vai cansar. Por mais que ele seja jovem, ele inicia a sua jornada, o seu dia a dia, ele pode ser até mais rápido do que você, e começa a correr, ele sai na frente, disparado lá na frente, com certeza ele vai cansar. Isso, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo na jornada de toda uma vida. Eu não estou falando de você participar de um torneio, não. Eu estou falando de você iniciar a sua carreira, a sua vida e seguir ela até o final. Até onde você acha que tem um propósito, até onde você acha que pode estar preparado, tanto na sua vida material, como preparado para uma possível salvação. Porque quem sabe disso é Deus, né? Agora, o nosso corre-corre do dia a dia, nós começamos ele desde novo, desde jovem, até mesmo na infância. Quantos jovens, ainda bem jovens, começam a sua luta, a sua correria. Hoje ainda, eu conversando com um jovem de mais ou menos 20 anos, ele já falando de faculdade, falando de grandes coisas. Então ele está iniciando a sua jornada, a sua, vamos dizer, o seu traçado de vida. E impressionante que a passagem de Isaías fala sobre o jovem. Diz que os jovens correrão e se cansarão. Mas a Bíblia também diz no próximo versículo, ele diz assim, mas os que esperam no Senhor, né, subirão com asas como águia. Por que a Bíblia está se referindo a você, a mim, a nós, em toda a nossa jornada, tanto material como espiritual, comparando com a águia? É impressionante essa história, porque nós vamos dialogar um pouco sobre isso. E é especificamente sobre o que acontece com a águia,
que eu quero trazer para vocês, para você ver o que a Bíblia está querendo dizer com essa palavra relacionado a nós parecermos com a águia, ter asas como a águia. Uma vez que está escrito isso em Isaías 40, versículo 30, então vamos refletir um pouco. Eu fiz uma pesquisa sobre o renovo da águia. E vocês vão ver que é interessante, porque a Bíblia fala disso, relacionando a águia com as nossas vidas. Interessante que a águia, ela vive aí um período grande, só que ela envelhece. E pelo fato dela envelhecer, você pode fazer essa pesquisa no Google, que vocês vão descobrir. A águia sobe num lugar alto, faz o seu ninho num lugar bem alto, nas rochas, em montanhas muito altas, de difícil acesso, até para os seus inimigos a pegarem. E quando a águia chega lá, nesse lugar, ela entra ali e começa o seu processo de renovo. Primeira coisa que ela sai roçando é seu bico. Isso demora um pouco para o bico dela cair e nascer de novo uma pele nova, uma capa nova, dura, mais objetiva. Depois que o bico dela começa então a trabalhar novamente, ela então começa a arrancar suas unhas uma a uma. Ela arranca as penas do corpo uma a uma, de forma que ela fica totalmente nua e fica até vulnerável, porque qualquer inimigo pegar uma águia sem pena, sem suas unhas, sem seu bico, podem pegar e comê-la. E é por isso que a águia, ela é uma ave que tem uma inteligência incrível e tem também uma visão muito grande. É por isso que ela sobe em lugares altos, onde é difícil chegar lá. Primeiro, porque ela voa. Segundo, que para chegar lá, ou tem que voar também, ou tem que se arrastar até aquele lugar. Chegando nesse lugar, ela entra no buraco, faz todo esse processo. Isso demora um tempo. Não é assim, de repente, que ela sobe lá e já sai arrancando e já sai no outro dia voando. Não. Porque tudo que ela arranca vai demorar um tempo para nascer de volta. E ela sente dores. Porque a pessoa, arrancando a sua própria unha, ela vai sentir dores. Mas a águia sabe que para ela aquilo é importante. Então, porque quando ela termina esse processo da limpeza do seu corpo, a estatística diz que ela ainda vive por mais 30 anos, pelo menos. É impressionante isso. Enquanto que a Bíblia Sagrada diz: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Está falando dos jovens. Agora olha só. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águia. Interessante que o que eu passei para vocês aqui sobre o renovo da águia tem alguma coisa a dizer com o cristão, tem a dizer alguma coisa a dizer com você que está iniciando a sua vida, está iniciando a sua história, está iniciando o processo de vida. Você que é jovem, você que é adolescente, quer ser alguém na vida e às vezes quer pegar assim com garra e de repente cansa, para tudo. Não, calma. Faça como a águia. Você vai até certo ponto. Quando chegar a certo ponto que você se sentir cansado, para. É hora de parar um pouquinho, ir para um lugar, descansar e se renovar. E eu sei que às vezes, meus queridos, o processo da águia para se renovar é um processo dolorido.
No sentido espiritual, meus queridos, para se renovar, também é um processo dolorido. Na sua vida profissional, para se renovar, mudar de estação, mudar de um grau para outro, para superar o que você era antes, para ir para cima, para melhorar os seus bens financeiros, também é um processo dolorido. E é um processo demorado. Não é uma coisa que se consegue de um dia para outro. Não é uma coisa que você simplesmente faz um milagre, igual Jesus fez, da água para o vinho e pronto. Não. Processo espiritual. E o processo da vida cotidiana, se alguém na vida, se um doutor, se alguma, é um processo dolorido e é um processo demorado. Ninguém conquista as coisas de um dia para a noite. As coisas não caem do céu assim, pluf, nas suas mãos. Às vezes você, irmã, quer ser uma bênção. Às vezes você quer ser uma mulher usada por Deus. Você, irmão, também quer ser um irmão, uma pessoa usada por Deus. Isso não acontece de um dia para o outro. Precisa de um renovo de vida. Quando se trata de renovar, trata-se de mudar de corpo, mudar de pessoa. Quando a pessoa se renova, ele transforma em outro. Porque você vê o processo da águia. Quando ela entra naquele buraco, ela é uma águia velha. Mas quando ela sai de lá, é como se ela tivesse nascido de novo. E um renovo na vida do ser humano, fazer mudanças em nosso caráter, fazer mudança em nossos seres, são processos doloridos. E também processo demorado. E vale te lembrar que você fica vulnerável, assim como a águia fica vulnerável nesse período, você também vai ficar. A sua cabeça vai ficar cansada. Porque às vezes você tem que desgrudar de algumas coisas, você tem que se separar de algumas coisas, para que a sua vida mude. Às vezes você tem que dar uma volta em um quarteirão, eu estou dando um exemplo para você entender, para você sair daquele convívio que você vivia, daquela forma que você vivia. Então, o processo, mudança de vida, demora um tempo, é dolorido, e você se torna vulnerável, porque você precisa desfazer de algumas coisas, você precisa desfazer de coisas que te atrapalham, você precisa se limpar de algumas coisas, como a águia, ela tirou as suas unhas, ela tirou as suas penas. Às vezes você tem coisas na sua vida que para se renovar, para se tornar uma nova pessoa, você precisa arrancar de você. Você precisa começar a tirar de você essas coisas. E isso é um processo dolorido. Meus queridos, a águia, ela se renova desta forma. E você não é diferente, não. Por isso que a Bíblia diz, nos compara com a águia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, renovarão, subirão com asas como águia. Mas para isso tudo tem um processo sobre a vida da pessoa. Ninguém conquista as coisas do dia para a noite e nada é de graça nessa vida. Você precisa entender que tudo exige um sacrifício. Para existir mudança, para existir um poder aquisitivo melhor na sua vida, você precisa se planejar, ter projeto de vida para a sua vida, e isso demora um pouco. Ninguém vai conquistando as coisas do dia para a noite. Olha, é um processo da águia. Entenda o que Deus está falando contigo, entenda o que Deus está permitindo que eu transfira para você. Você está precisando de uma renovação. Você está precisando do renovo da águia na sua vida. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas ouça Deus. Comece a ouvir o que Deus está falando. O que você precisa mudar. O que você precisa arrancar de você. O que você precisa jogar para fora de você. Esse é o processo da águia. Eu contei, pode ir para o Google. Faça a pesquisa do renovo da águia.
Ela arranca tudo aquilo que está velho nela. Talvez tem coisas na sua vida que está te atrapalhando. Talvez tem coisas na sua vida que está bagunçando a sua casa. Talvez está bagunçando a sua memória. Você que é estudante, renova-se, encha-se do Espírito de Deus, porque a presença renovadora do Espírito faz coisas grandes e maravilhosas. Entenda o processo de Deus. Entenda o processo de renovo e você vai ver as grandes coisas, os grandes benefícios que vai trazer para a sua vida. Não queira pegar na jornada achando que você é o cara e partir para tudo e daqui a pouco você cansa, você desanima. Está escrito aqui nessa passagem, os jovens se cansarão. Está falando de juventude, de jovem que iniciou agora, saiu correndo na frente achando que poderia ser o vencedor e se cansou. Mas os que esperam no Senhor é diferente. Ele renova as suas forças, ele sobe com asas como águia e é um vencedor. Pense sobre isso e que Deus te abençoe. Renove-se. Renovo de águia na sua vida. Compartilhe esses vídeos. Me ajuda a transferir para pessoas, não importa onde a pessoa é. Se a pessoa te falar em outra língua, não importa, ela vai puxar no Google o português e vai ouvir do mesmo jeito. Vamos anunciar para o mundo coisas boas, coisas que possam mudar, coisas que tragam benefício para nossas vidas. Então não se esqueça dessa palavra. Renove-se. Tem como você fazer isso? Pergunte para Deus a forma correta do seu renovo. E você vai ver que tudo vai ser diferente. Deus abençoe. Um grande abraço a todos.